Olá, queridas pessoas, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui conforme combinado para responder algumas perguntas que foram feitas e que vêm ser feitas também ao longo do nosso processo, né, do Hábitos Alinhados. Então, só lembrar novamente como é que funciona. Então, quando a gente tem nosso encontro às segundas-feiras, né, então a gente abre e a gente envia um formulário para vocês poderem registrar quais foram os aprendizados do encontro, né, e também abre espaço para que vocês possam fazer perguntas, tá? As perguntas que forem feitas até na quarta-feira, eu vou reunir, compilar e na quinta-feira gravar as respostas e disponibilizar para vocês na sexta-feira, tá? Então essas respostas vão ser disponibilizadas e ficam disponíveis até o momento em que a gente vai iniciar o novo ciclo na segunda-feira. Então, assim como o registro do nosso encontro anterior fica disponível até a segunda-feira, logo antes do nosso encontro, do encontro seguinte, as respostas também vão ficar disponíveis da sexta-feira até a segunda-feira na hora do encontro. Só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Nessa primeira vez que nós estamos fazendo esse movimento aqui, tem uma pergunta que foi feita pelo formulário, uma pergunta que foi feita durante o encontro, que eu acredito que vale a pena dar uma pincelada nela, que para mim foi legal ter recebido essa pergunta, porque me fez refletir e ter até uns insights que foram bem úteis para mim, e eu quero compartilhar aqui com vocês. E uma outra pergunta que me foi feita no Instagram. Um de vocês, né, viu uma postagem que eu fiz, uma postagem assim no Stories, e me fez uma pergunta a respeito de uma postagem. E eu vou falar disso aqui, né? Porque essa pessoa fala, você pode colocar lá nas perguntas, né? Então, assim eu estou colocando. E dizer o seguinte, eu não vou ficar falando de quem é a pergunta, não, tá? Então, vocês podem se sentir bem à vontade para perguntar, porque eu vou responder perguntas, eu vou falar do milagre, não vou falar do santo, né? Então, eu vou responder a pergunta. Então, sintam-se bem à vontade que o anonimato da pergunta vai ser mantido. A menos que a pessoa queira que seja o nome mencionado, aí você pode escrever lá, Fausto, pode mencionar meu nome, aí fica a critério da pessoa, mas não havendo uma permissão explícita nesse sentido, eu vou focar apenas nas perguntas. Então vamos ao que interessa, como se diz, né? Eu coloquei a pergunta aqui no Word só para facilitar a visualização, né, de vocês aí. Então eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente para a gente se conectar com a primeira pergunta. Essa primeira pergunta foi feita durante ainda o nosso encontro de segunda-feira e eu achei essa pergunta muito boa, porque ela ampliou uma forma mesmo de eu ver o tema, né? E eu coloquei ela a minha intenção de colocar ela no movimento foi de deixá-la uma coisa bem próxima da outra, né? Mas esse destaque que foi feito por essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente dedicar um pouquinho para poder falar, né? Que a pergunta é: qual que é a diferença entre emoções secundárias, né, e sentimentos? Lembrando que a gente está tendo como referência disso o livro O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, tá? Então, eu vou responder a partir do meu entendimento do livro dele e, claro, também uma interpretação que eu vou fazer que já não está necessariamente no livro dele, foi o insight que eu tive, tá? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é emoção. Lembrando que, né, que as pessoas que respondem também o formulário recebem o PDF, né, do esquema que eu faço dos nossos encontros. Então, você que tem um PDF aí, você vai conseguir ver lá que eu coloquei. O que é uma emoção? Emoção é uma resposta automática, fisiológica, ou seja, uma resposta do corpo e inconsciente, claro, né, uma resposta do corpo a um estímulo que nós recebemos do meio ambiente. Então, isso é a caracterização de uma emoção. E a esse nível de emoção, a gente pode chamar de emoção primária, e ela é inata, é uma resposta inata. Um bebê, dentro, né, da fisiologia do bebê, ele já tem também esses reflexos, né? Ele já tem essas respostas aos estímulos do meio, isso já vem com a gente. E o Antônio Damasio, ele vai além, e ele estabelece, ele chama, né, isso, não, acho que não só ele, como também outros neurocientistas, né, emoção secundária. A emoção secundária, ele chama também que é a emoção do adulto. Mas vamos lembrar, quando ele traz a palavra emoção continua significando uma resposta automática, né, inconsciente a um estímulo do meio. Isso que eu acho que é a grande sacada dessa resposta aqui.
tá? Continua sendo inconsciente. Mas o que caracteriza essa emoção do adulto? Ela já não é só mais inata, porque é uma resposta emocional que traz como elementos também a vivência da pessoa. Então a pessoa vive e dentro dessa vivência da pessoa, algumas emoções começam a se associar a algumas percepções que a pessoa tem, tá? Eu vou falar algumas coisas mais à frente que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, é uma resposta automática e inconsciente ainda. Apesar de ela ter alguma vinculação com a vivência, ela ainda continua sendo automática. Tá? Isso que talvez seja o principal. E o que diferencia a emoção secundária do sentimento é que o sentimento ele já traz essa percepção. Se vocês olharem pelo PDF, o PDF, né, lá está dizendo assim, isso é uma coisa que o Antônio Damasio diz. O que é o sentimento? É o processo de se viver, né, de se viver uma emoção. Então existe uma percepção da presença daquela emoção. Então, eu posso dizer assim, que com o sentimento já abre a possibilidade da pessoa dirigir a resposta. Ela passa a não ser mais uma resposta automática. Talvez essa seja a principal diferença, tá? Então a emoção secundária, ela já tem ela já traz dentro de si esses registros da vivência, mas ainda continua sendo uma resposta automática. O sentimento já traz a percepção desse movimento emocional, tá? Então essencialmente é isso. E eu vou falar um pouco do insight que eu tive dentro disso, que pode clarear um pouco mais, assim, dentro do que a gente trabalhou também. Se vocês se lembrarem, eu coloquei o sentimento, a caracterização de sentimento como sendo emoção mais razão igual sentimento, de uma forma muito, assim, metafórica também, né? Uma forma de a gente facilitar o entendimento. Ou seja, eu tenho um processo emocional, eu trago alguma representação, entendimento, percepção desse processo emocional e com isso surge o sentimento. Se vocês lembrarem, eu falei também que o sentimento, de acordo com um cara chamado Greg Braden, né, ele até tem um vídeo, depois eu posso compartilhar com vocês, eu tentei no meu YouTube, inclusive, que eu peguei uma parte, traduzi, inclusive, dele falando disso, que textos feitos há mais de 2000 anos atrás falava, né, dizia que essa ideia, né, de que uma emoção mais a razão igual ao sentimento, e que o sentimento, eu falei isso no nosso encontro, o sentimento ele tem a mesma base formativa da crença. Ou seja, uma crença também seria uma emoção mais um processo de representação mais razão que vai dar origem à crença. Aí, eu achei muito legal essa pergunta que foi feita durante a nossa aula, porque trouxe para mim uma clareza, isso aqui é uma interpretação do tio Fausto. Né? Eu vou falar de novo. Isso que eu estou falando aqui é o entendimento meu, é uma interpretação minha a partir disso que a gente está falando aqui. Tá? Porque o que acontece? Vamos pensar assim, uma crença. Uma crença, ela é o quê? É a minha verdade individual. A minha verdade individual, ela nasce a partir dos significados que eu dou para as coisas, né? Ou seja, é um processo emocional que traz em si uma representação, vamos dizer assim, cognitiva também, né? Só que nós podemos pensar e imaginar que a maioria das nossas crenças são inconscientes. A grande maioria das coisas que a gente acredita são inconscientes. Um grande exemplo disso são pessoas que têm crenças, eu estou dizendo de mim, tá? Crenças relacionadas a dinheiro. Há um tempo eu já venho trabalhando isso e já avancei bem. Quando eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento humano, que eu comecei a perceber que por causa do histórico da minha família, eu tinha crenças inconscientes relacionadas à questão financeira. Né? Hoje eu já tenho consciência, já consigo trabalhar mais essas crenças, né? Ou seja, transformar crenças que eram limites para crenças que sejam fortalecedoras, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez a gente pode entender essas crenças que são inconscientes como emoções secundárias, porque a gente não tem uma percepção desse movimento, a gente apenas reage a partir do quê? De uma vivência. Se vocês lembrarem ainda uma coisa que nós falamos na aula,
como que nós nos programamos, né? Nós nos programamos por palavras, nós nos programamos por exemplos que a gente vê, e isso acontece por repetição, e nós nos programamos também por episódios que carregam uma forte carga emocional. Isso eu explico até mais naquele vídeo que eu indiquei para vocês. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Uma emoção secundária tem fortemente relação com a programação. São representações que a gente vai recebendo ao longo da vida pela educação e que, às vezes, para a gente é algo que é inconsciente. A gente não tem consciência daquela crença. Ela fica ali agindo, porque todo comportamento nosso ele é uma resposta de uma crença que nós temos. Se a gente lembrar ainda lá do primeiro encontro, né, quando a gente viu lá a identidade gera um conjunto de crenças e valores, um conjunto de crenças e valores vai direcionar determinadas capacidades vão gerar determinados comportamentos, né? E esses comportamentos se expressam no ambiente. Se a gente for lembrar disso, né, a gente vai ver como que a gente vai se programando ao longo da vida e a gente, às vezes, não tem consciência dessas crenças. Então, eu interpreto, né, lembrando mais uma vez, eu interpreto essas crenças que são inconscientes como emoções secundárias, sendo que a gente dispara uma determinada emoção a partir de uma representação que a gente aprendeu ao longo da vida. Tá? Tanto coisas perebentas quanto coisas que são boas também, porque tem várias representações que nós fazemos que são maravilhosas, né? Então a gente pode dizer assim, o que se fala, eu não vou entrar nisso agora, que acho que não é muita intenção, tanto crenças que são limitantes quanto crenças que são fortalecedoras, né? Então eu vejo que muitas são inconscientes, aí eu vejo que se relaciona fortemente com o que a gente pode dar o entendimento aqui dessas emoções secundárias. E quando a gente fala de sentimentos, a gente já pode falar de várias crenças que nós temos consciência dela. Né? Tem pessoas que acreditam em Deus. Né? As pessoas que acreditam em Deus é uma crença quando a pessoa tem consciência que ela acredita em Deus. Né? Então, a pessoa acredita que ela é capaz, a pessoa acredita que ela merece. Tem umas coisas, algum grau disso daí, que é uma coisa consciente para a pessoa. Né? Então, nesse sentido, se aproxima mais da ligação com o sentimento. O que eu estou dizendo aqui da compreensão que eu tive a partir dessa pergunta, eu sou grato por ela, seria algo tipo assim, as crenças conscientes elas estão fortemente ligadas a sentimentos. E as crenças inconscientes estão fortemente ligadas a emoções secundárias. E o que significa isso? Que nós respondemos automaticamente. Então, muitas vezes, né, as pessoas respondem de uma forma automática a uma determinada situação, ela nem não processa, ela não traz um processamento, ela simplesmente responde. Chega o sinal, ela já devolve o sinal, mas a partir de uma representação que tem a ver, inclusive, com mindset. Né? Aí eu deixo mais uma vez até uma dica para quem não viu ainda, os 2 vídeos que eu coloquei. Um vídeo explicando mais a questão da programação, do mindset, e o vídeo depois, que é um vídeo até motivacional, em que eu falo do mind shift. Né? Eu falo não, né? Na verdade é um vídeo que tem na internet e que eu gosto muito dele. E ele, assim, realmente é bem interessante, em que eu falo, né, dessa questão do que eu falo, não, que o vídeo aborda essa questão do mind shift, tá? Então, pessoas, às vezes, aqui eu só estou elaborando para vocês uma compreensão que eu tive e buscando diferenciar essas coisas. Eu considero importante essa diferenciação. Considero diferente e mostra para mim, aí eu estou dizendo de mim, aí se fizer sentido para você, a importância de a gente tomando consciência das coisas da nossa vida. Para a gente parar, às vezes, de responder automaticamente para algumas coisas que não estão levando a gente para um bom caminho. Né? Aí, mais uma vez, a gente entra dentro do nosso encontro lá, da ideia da gente, assim, da tomada, da gente ir, assim, tendo uma consciência do nosso estado, do nosso padrão, enfim. Quanto mais consciência a gente for tomando, mais controle nós conseguimos ir adquirindo do nosso comportamento. Essa é uma ideia, tá? Acho que por isso que eu quis realmente trazer essa questão que foi feita lá, tá? E aí ver se faz sentido, tá bom? Ver se ficou claro. Se não ficou claro, podem manifestar, mandar mensagem, enfim, que nos próximos encontros que a gente tiver e nas próximas momentos de responder dúvida, eu posso trazer essa questão mais uma vez, tá bom? Agora vamos passar para a segunda questão, que eu acho que vale também aqui trazer,
Deixa eu compartilhar ela aqui para ficar mais fácil de a gente se relacionar com a pergunta. Espera aí, que eu acho que eu não compartilhei. Agora vai. Tá, então, essa é a primeira pergunta, né? Respondemos ela. É o seguinte, a segunda pergunta, foi o seguinte, eu fiz uma postagem, né, no meu Instagram, no Stories, de um cara chamado Haroldo Dutra, né? Ele compartilhou essa fala aí. O seu propósito é a sua individualidade em desenvolvimento. E eu compartilhei dizendo que eu via da mesma forma, né? Aí uma pessoa escreveu assim: não ficou muito claro. Quando eu penso em propósito, quando penso em propósito, está ligado em servir. Eu achei muito legal essa pergunta, e achei muito legal a frase também, porque eu vejo que essa frase ela está ligada ao que nós estamos trabalhando. Eu vejo assim essencialmente, tá? E então eu convido, né, você que está assistindo aí agora, de repente pausa no tempo que for suficiente para você e se relaciona com essa frase, né? Busca o seu entendimento, né? Então pausa aí, busca o seu entendimento. Depois você solta o pause. Aí eu vou falar algumas coisas aqui. Imaginando que você já pode ter feito isso, vou falar algumas coisas. Então é o seguinte, né? A pessoa que fez a pergunta, eu quero começar pelo entendimento dessa pessoa, né? Que foi que não fica muito claro, porque quando ele pensa em propósito, o propósito está ligado a servir. Eu entendo fortemente que propósito está ligado a servir. Eu também tenho esse entendimento, né? A gente até falou, né, que quando a gente pega lá dentro da primeiro encontro, que a gente coloca lá a identidade, em cima da identidade tem a espiritualidade, que dentro da espiritualidade tem a ver também com propósito, né? E que tem a ver com servir, né? Que quando a gente fala lá no próprio PERMA, o M, né, do PERMA é meaning é significado, que a nossa vida tem sentido quando passa a fazer sentido para a vida de outras pessoas, tudo isso faz muito sentido para mim. Então, eu vejo que nesse sentido é a mesma coisa de tudo que a gente falou. E essa frase, ela me chamou muita atenção, porque eu vejo que essencialmente é aquilo que nós estamos trabalhando, né, dentro da nossa jornada. Por quê? Porque a palavra individualidade, ela faz muito sentido para mim. No sentido de individuação, no sentido de algo que só você, eu e cada um de nós tem. Existe uma coisa que é a sua marca registrada, né? Existe um conjunto de características. Se a gente buscar a ideia da individualidade, a gente pode entender como um conjunto de características que permite que a gente consiga diferenciar uma pessoa ou alguma coisa, né? Então, quando a gente consegue aprofundar num processo de autoconhecimento, que na nossa metodologia a gente está chamando de autoconsciência, né? Ou seja, é ter uma consciência mais aprofundada de si próprio, né? E de si própria. Quanto mais a gente consegue se aprofundar dentro de nós, por mais que a gente pegando aquele filme, né, Eu Maior, a frase do Leonardo Boff, né, que talvez a gente nunca consiga responder integralmente essa pergunta, quem sou eu? Mas o fácil, talvez a gente não conseguir responder integralmente, não significa que a gente não consiga responder mais profundamente. E quanto mais profundo a gente consegue ir nesse caminho, mais a gente consegue vir identificando quais são as características, né, que fazem com que nós sejamos únicos e únicas. Então, eu vejo que o propósito é essa individualidade em desenvolvimento, é a gente perceber quais são as nossas características mais essenciais e conseguir, a partir disso, colocar elas mais em ação no mundo. Nós vamos vivenciar, dentro desse processo aqui, uma busca pelas nossas forças pessoais e com um instrumento cientificamente comprovado, que é um teste. É um teste da psicologia positiva que busca identificar as forças de caráter. Né? Lembrando que a gente falou que existem 24 forças de caráter mapeadas por uma ampla pesquisa que foi feita no mundo inteiro e que essa pesquisa vai identificar, auxilia cada um, né, que está buscando isso, identificar quais são o que pode ser chamado de forças de assinatura, que entre as 5, no máximo 7 forças que estão lá em cima, as principais, são as forças que mais representam a individualidade dessa pessoa.
Então, talvez isso vai fazer com que a pessoa consiga se conectar mais fortemente com aquilo que é a diferença da diferença que a pessoa faz. E a pessoa, a partir dessa percepção, conseguir colocar isso em movimento em todos os sentidos. Nesse momento, por exemplo, a minha força de caráter mais forte é amor ao aprendizado. E o amor ao aprendizado faz com que eu esteja aqui nesse momento, por exemplo, respondendo perguntas e amarradão, felizão de estar aqui, tendo essa oportunidade de fazer isso. Então, isso faz parte da minha individualidade. Então, eu vejo que o meu propósito, a intenção da minha vida é descobrir, tirar o véu, descobrir quem eu sou mais internamente e poder expressar isso. Estou tentando lembrar de uma frase aqui do Picasso, que eu até coloquei no meu Instagram, mas é algo assim, como é que é o sentido da vida? É encontrar o propósito. E o propósito é colocar isso em serviço. Enfim, eu não estou lembrando exatamente. Procura lá no meu Instagram depois. Não, deixa eu procurar isso aqui agora. Vocês dão um pause aí, ou passa para frente, porque eu quero mostrar aqui essa fala que eu coloquei no meu Instagram. Vocês podem ver lá depois. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não vou. Aqui. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Cadê você? De repente, na hora que eu achar aqui. Eu vou achar. Eu mando para vocês também. Estou quase achando. Depois não problema, aqui, treinamento secreto. Eu vou conseguir. Aqui, ó, achei. Olha só que interessante. Vou colocar aqui, ó. Vocês podem achar isso lá no meu Instagram. Penso que você já deve ter conseguido ler, que é o seguinte: o sentido da vida é encontrar o seu dom. E o propósito da vida é compartilhá-lo. Eu vejo que essa frase aqui, que eu acho muito legal, essa frase do Picasso, tem a ver com essa questão de propósito. Porque eu vejo, por exemplo, um dom, nesse sentido que está sendo tratado aqui, é uma individualidade. Né? Um dom que uma pessoa tem faz parte do conjunto de características que faz que essa pessoa seja distinguida das outras. Né? Então, acho que essa frase, o sentido da vida é encontrar o seu dom e o propósito da vida é compartilhá-lo, eu vejo que vai ao encontro, isso aqui me surgiu agora de falar, né? Eu vejo que vai ao encontro do seu propósito, da sua individualidade de desenvolvimento. Porque dom, se a pessoa não reconhecer, às vezes ela não consegue lapidar esse dom num talento bem desenvolvido. Então, quando a gente olha para dentro, a gente consegue identificar esse conjunto de características aí que talvez sejam as melhores coisas que nós temos, né, para poder servir as outras. Tá? Então, essa é uma ideia, sabe? E eu vejo que é esse caminho que nós estamos fazendo dentro do nosso programa. A intenção do programa é que você consiga entender melhor a sua identidade, que foi a palavra que a gente trouxe lá no nosso primeiro encontro, que tem tudo a ver com individualidade. E que a partir disso, você consiga definir objetivos que estejam alinhados com essa individualidade. Aí eu vejo que, mais uma vez, reforça essa ideia que o propósito é a individualidade em desenvolvimento. Tá? Então, veja se faz sentido aí, veja, né, se faz sentido para você que está assistindo o que eu estou falando aqui. Tá? E você que perguntou, depois entre em contato comigo, dizendo se ficou claro o suficiente. E se quiser, pergunta mais que a gente vai respondendo aqui. Eu acho uma delícia a gente poder refletir. Para mim é sempre enriquecedor também. Tá? Então, espero que tenha ficado claro o suficiente. E como eu disse, se não ficou, pergunte mais. Vamos agora para a terceira pergunta e que eu quero também falar aqui. Tem uma pergunta que foi feita pelo formulário que é o seguinte: existe um limite? Às vezes relaxar faz parte do processo? Ficar toda hora se treinando não pode interferir e desgastar o que deveria ser prazeroso no sentido de agregar na vida? Então, essa pessoa que fez essa pergunta mandou, né, no formulário dizendo os aprendizados, até citando que essa pessoa tem uma grande busca por autoconhecimento. E dentro dessa busca, o tempo todo ela está pensando, né, nesse movimento de desenvolvimento, de evolução contínua. Para responder essa pergunta, eu vou trazer uma frase do Rumi,
né, que é bem citada na internet aí, mas olha essa frase, acho que essa frase essencialmente já responde essa pergunta. Tá? Uma frase do Rumi. Perguntaram para ele, mestre, o que é veneno? E ele respondeu assim, qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. Né? É interessante que ele coloca até assim, pode ser preguiça. Ou seja, além do que precisamos, ele está dizendo, de certa forma, que um entendimento que eu estou tendo agora, que até a preguiça nós precisamos. Tem hora de sentir preguiça também. Vamos dizer assim, em que sentido? De relaxar, né? Da gente também não estar tá só esticando, né? Nos forçando. Eu lembrei agora também que tem um livro de um cara chamado Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele era o treinador físico do Ayrton Senna. E ele fala que o nosso corpo é como se fosse um elástico, né? Em que a gente pode exigir dele, desde que a gente retorne o elástico, né? Para uma posição mais relaxada e estique de novo, né? E eu fico pensando também que a vida, né? A gente vive a partir do batimento cardíaco, né? Que é sístole e diástole, né? Ou seja, um movimento de compreensão, de contração e de descontração, vamos dizer assim, né? Momento de tensionar e de relaxar, tensionar e relaxar. Então eu vejo que esse movimento de pulsar, ele é importante para a vida. Então o treinamento ele vai ser muito importante, o autodesenvolvimento, mas é hora que a gente tem que relaxar um pouco, deixar curtir o resultado, sabe? Eu acho que não é só é uma metáfora aqui, por exemplo. Não adianta só ganhar dinheiro. É preciso ter tempo também para aproveitar as coisas boas que o dinheiro pode trazer. Um exemplo. Tem muitas pessoas, por exemplo, que ganham muito dinheiro, né? Trabalham para caramba, mas não curtem nada que o dinheiro que ela ganhou pode prover para ela. Né? Acho que é a mesma metáfora aqui do que está sendo dito aqui. Né? Então, acho que é importante sim, tá? É importante sim relaxar um pouco, né? E curtir os bons resultados dessa jornada. Né? Então, como que faz isso? Olha, eu vejo assim, que o fato de a gente estar ligando o tempo todo pensando nisso é uma hiperracionalização do processo. E eu vejo que o autodesenvolvimento ele tem um caráter muito emocional também. A gente trabalha muito a questão das emoções, dos sentimentos. Quando a gente trabalha essa questão das emoções, dos sentimentos, nem sempre é uma coisa racional, cognitiva. Né? Então, eu vejo que é a busca pelo equilíbrio mesmo. E como é que pode ser feito isso? Respirando. Né? A gente fez um exercício de respiração no segundo encontro. E isso pode ser se tornou inclusive uma ação a ser feita, né? No sentido de relaxar, né? Ter um momento de respiração, fazer um esporte, né? Bons momentos com a família, em que se desvincula. Quais são as coisas que quando cada um de nós faz, a gente esquece, né, das coisas? Até a gente entra dentro do que a gente falou lá no primeiro encontro de flow, né, de estado de fluxo, mas não no sentido de produtividade de trabalho, mas no sentido de relaxamento também. Quais são as coisas que eu gosto de fazer, né? Às vezes a pessoa tem uma caminhada religiosa, no momento em que ela está dentro desse movimento religioso, ela consegue se desvincular, né, de coisas do trabalho, pode ser um momento a ser aproveitado. Às vezes a pessoa tem algum esporte que ela faz, quando ela faz, ela se desliga. Às vezes a pessoa gosta de tocar alguma música, fazer algum tipo de expressão de caráter artístico, que quando ela faz, ela se desliga, no sentido desse processo de hiperracionalização. Então, eu acho importante a gente monitorar quais são as coisas que fazem com que a gente assim desligue um pouco, que a gente consiga relaxar. Pode ser dormir, inclusive, né? Descansar, enfim. Aí é de cada um, não tem fórmula pronta. Mas o que eu posso dizer, assim, a resposta talvez melhor para essa pergunta que foi feita é a que o Rumi está dizendo aí. Né? A questão do antídoto e do veneno, talvez o antídoto e o veneno seja a mesma coisa. O que vai variar é a quantidade, a forma de se usar. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela falava muito, né? Ela ainda fala até hoje, né? Que tudo demais faz mal. Então, por exemplo, ela fala,
doce de leite, uma delícia. Mas se você comer demais, provavelmente não vai te fazer bem. Né? Isso, desde pequeno, eu ouço a minha mãe falando. Tá? Então, pessoas, é isso. Tá? Vejam aí se ficou claro o suficiente as perguntas que foram trazidas aqui. Lembrando que o que eu estou falando é apenas a forma como eu vejo. Né? Você veja da sua forma. Eu não tenho a menor pretensão aqui de trazer verdades absolutas e prontas, mas apenas de compartilhar a forma como eu vejo. Tá bom? Então é isso. Na segunda-feira nós nos vemos de novo, né? E se ficou alguma questão em relação a essas respostas aqui, é só vocês entrarem em contato aí que a gente vem de repente respondendo e trazendo aí mais respostas para a semana que vem. No mais é isso. Forte abraço e até segunda-feira.